Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre a Sanepar e calcular quanto que rende R$ 25 mil investidos nas ações de Sanepar. Aproveitando esse momento em que as ações estão em patamar de preço muito interessante e que o dividend yield subiu um pouco aí nos últimos períodos. Lembrando que a Sanepar é uma ação que faz parte da carteira de investimentos do canal. Temos hoje 555 ações preferenciais de Sanepar ao preço médio de R$ 3,76. Atualmente o preço do mercado está um pouquinho mais baixo, o que ao meu ver pode se tratar de uma boa oportunidade de investimento pensando aí no longo prazo. E a Sanepar hoje tem um peso de mais ou menos 12% aqui na carteira do canal. E caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube, deixo o convite para você se inscrever aqui no canal para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Bom, e sem mais enrolação, peguei aqui a cotação da ação preferencial da Sanepar, que a ação temos aqui na carteira, está sendo negociada por mais ou menos R$ 3,48. Peguei a cotação também de um período de 5 anos para ver como esse papel se desenvolveu no longo prazo. Estava em geral subindo bastante, ultrapassou os R$ 6 antes da pandemia. Aí quando veio realmente o mês de fevereiro, março, que ocorreu realmente a pandemia e o Ibovespa todo caiu bastante, várias ações despencaram e a ação foi ladeira abaixo em um período até que bem curto. Logo em seguida já ocorreu a recuperação e desde então essa ação começou a cair bastante, está um tempão aí abaixo dos 4, patamar que ao meu ver é muito interessante. Aos poucos foi até caindo, se a gente pegar aí esse período de mais ou menos 2 anos. Algo bem diferente está acontecendo com o resultado da empresa, que segue subindo cada vez mais. E atualmente essa ação está com um dividend yield de mais ou menos 8,83% por si só. Já é um baita retorno sobre o investimento, mesmo com a Sanepar mantendo um payout bem baixo. E já falando dos resultados da Sanepar dos últimos anos, se a gente pegar trimestralmente, cada vez que passa a receita segue aumentando, a tendência é realmente essa, até porque os contratos da Sanepar são reajustados pelo IPCA e normalmente cada ano a receita deve vir um pouco maior do que no período anterior. Isso também vem acontecendo com lucro, se a gente pegar aí mais ou menos o que vem acontecendo no longo prazo, o lucro líquido segue crescendo também. Raros são os momentos que desce um pouco, em seguida a Sanepar já apresenta um resultado corrigindo, até porque é uma empresa que realiza serviços essenciais, o saneamento, no estado do Paraná. E como já vemos aqui, o lucro e a receita seguem subindo, diferente do que está acontecendo com o preço da ação. E se a gente pegar os resultados do quarto trimestre de 2022, a empresa apresentou recentemente, bem como o consolidado do ano, a receita ali cresceu cerca de 6,7%, comparando o quarto TRI de 2022 com o quarto TRI de 2021, o EBITDA cresceu cerca de 5,9% e o lucro líquido cerca de 5,7%. Ou seja, está fazendo exatamente o que é esperado e mantendo o crescimento daquele gráfico que eu mostrei logo ali atrás. Agora, considerando o consolidado do ano de 2022 e comparando com os últimos anos, 2020 e 2021, a gente nota que a receita continua crescendo. Esse é um fator que deve continuar ocorrendo. É a tendência, a receita realmente dificilmente deve regredir e cresceu cerca de 9% comparando o ano de 2021 para 2022. Porém, o EBITDA da Sanepar diminuiu cerca de 2,3% comparando o ano de 2021 para 2022, onde em 2021 fechou em 2 bilhões 273 milhões de reais e em 2022 fechou em 2 bilhões 222 milhões de reais. E essa queda ocorreu principalmente porque os custos e as despesas operacionais da Sanepar subiram, principalmente os custos da Sanepar cresceram bastante, cerca de 17,8%. Como não foi essencialmente as despesas com salários, foi os custos mesmo, e isso sim podemos até esperar que reduza no ano de 2023, porque realmente ocorreu um crescimento muito grande, mas temos que acompanhar trimestralmente para verificar se isso realmente vai acontecer. E isso tudo pesou no lucro líquido da empresa, onde no ano de 2022 apresentou um lucro de mais ou menos 1 bilhão e 152 milhões de reais, caiu cerca de 2,2% comparado ao ano anterior. Normalmente, quando ocorre uma regressão nos resultados da Sanepar, não é uma queda tão grande assim, é algo entre 2 e 3%. E no ano seguinte, em geral, a Sanepar já apresenta a recuperação e aquela linha do gráfico de lucro e de receita volta a subir. Pelo menos a tendência é essa.
Bom, como vimos, a receita cresceu um pouco, o lucro ficou mais ou menos da mesma do ano passado. Agora temos aqui o desempenho financeiro da empresa, onde nesse ano de 2022 o caixa fechou em quase 2 bilhões de reais, teve uma variação de cerca de 17% comparado ao ano anterior. A empresa gerou bastante caixa nesse ano, isso também é algo muito importante. E uma boa parte desse caixa da Sanepar é utilizado para os novos investimentos. Nesse ano de 2022, o CAPEX cresceu mais de 32%. A Sanepar está fazendo grandes investimentos no seu ramo de atuação e no ano todo foi investido algo em torno de 1,7 bi. Uma informação muito importante também é que mais ou menos 62% desses recursos que são utilizados nos investimentos são provenientes de terceiros, ou seja, os empréstimos, e mais ou menos 38% são os recursos próprios. O que é esse recurso próprio? Basicamente é o lucro. A empresa apresentou um lucro no período anterior. Esse lucro, uma boa parcela ficou dentro da Sanepar, não foi pago dividendos aos acionistas, e através desse lucro a empresa vem realizando uma boa parte dos seus investimentos. Mais ou menos 40% do que a empresa vem utilizando para o seu crescimento vem do seu lucro do ano anterior. É um meio da empresa crescer organicamente e não precisar de tantos empréstimos. Lembrando que capital de terceiro sempre tem custo. E falando agora aí sobre o capital de terceiros, temos aqui a situação da dívida da Sanepar, que atualmente, como eu já mencionei, está com bastante caixa e atualmente tem uma dívida líquida sobre o EBITDA de 1,7, ou seja, em 2 anos a Sanepar gera recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas. Mesmo o endividamento crescendo um pouco, porque a empresa realmente realizou muitos investimentos nesse ano, em geral, temos uma alavancagem bem controlada e não é nenhum fator de risco para a empresa. Bom, e aqui temos o comparativo entre o valor patrimonial da ação da Sanepar com o preço do mercado. Tem algo que eu sempre gosto de mostrar, que é esse crescimento que está tendo no valor patrimonial da ação, onde em 2018 era de R$ 3,78 e em 2022 está em R$ 5,81. O valor patrimonial está muito acima do preço da ação, como a gente pode ver inclusive no fechamento de 31 de dezembro de 2022, o preço da ação estava lá embaixo, não mudou muito comparando ao preço atual, e atualmente o valor patrimonial está bem acima, existe um distanciamento bem grande, um desconto muito interessante numa empresa que vem apresentando resultados cada vez melhores. E algo que, ao meu ver, nesse momento está pesando um pouco nesse resultado são os dividendos. É uma empresa que está crescendo mais organicamente, por conta disso não está distribuindo tantos dividendos. Hoje a porcentagem de lucro que é distribuída aos acionistas é algo em torno de 37,5%, ou seja, mais ou menos 38% do lucro líquido é convertido em dividendos e distribuídos aos acionistas. O restante, que é a maior parte, mais de 60%, fica dentro da empresa para que a Sanepar realize novos investimentos sem precisar pegar tantos empréstimos assim. É uma estratégia de crescimento com um custo menor. Pensando no longo prazo, eu acho essa estratégia muito interessante, até porque estamos em um momento que a taxa de juros está muito alta e o custo do empréstimo está muito alto. Se a gente pegar aí de 2013 a 2018, o payout era de mais ou menos 50%, ou seja, metade do lucro se tornava dividendos aos acionistas, e de 2019 para cá, a empresa pisou o pé no freio dos dividendos, justamente para utilizar essa estratégia de crescer com o capital próprio. E temos aqui os principais indicadores de valuation da Sanepar, e se a gente vê aqui, a empresa está apresentando realmente números muito interessantes, começando aí pelo dividend yield, 8,83%, por si só já é um baita retorno sobre o investimento, mesmo com a empresa mantendo um payout abaixo de 40%. Isso ocorre justamente porque o lucro está lá nas alturas e o preço da ação está bem abaixo do seu valor patrimonial. O P sobre VP é de 0,6, ou seja, uma ação que está com deságio de mais ou menos 40%, isso já aponta que atualmente está com um desconto interessante, e o preço sobre o lucro 4,57, considerando o lucro por ação atual, em menos de 5 anos a Sanepar vai gerar de lucro líquido o seu valor de mercado. Se a gente filtrar aí na bolsa, são poucas as empresas que têm um dividend yield acima de 8, um preço sobre lucro abaixo de 5 e um P sobre VP de 0,6. E se tratando de uma empresa que tem resultados crescentes, atua no setor perene, realmente a Sanepar está apresentando excelentes indicadores de valuation. Sobre o endividamento da empresa, já comentei anteriormente, está bem controlado. A margem líquida está acima de 20%, o ROI está em torno de 13%, e a empresa vem apresentando bons crescimentos nos seus resultados, e isso deve continuar ocorrendo,
a Sanepar está realizando grandes investimentos, o Capex atualmente está muito alto, está crescendo de forma orgânica e também tem a questão que os seus contratos são corrigidos anualmente. Tudo isso são fatores que pesam a favor desse crescimento da Sanepar no longo prazo. Bom, e aqui temos a comparação entre a ação ordinária da Sanepar, a Units, e a ação preferencial, que é a que temos aqui na carteira. Sobre o dividend yield, a ação que vem apresentando o melhor indicador atualmente é a ação preferencial. Isso ocorre justamente porque existe uma diferença até que bem grande entre os dividendos que são pagos pela ação preferencial e a ação ordinária. Normalmente, quem compra a ação ordinária é quem quer ter direito ao voto. Quem compra a ação preferencial é quem quer receber mais dividendos. E isso se replica bastante nesse caso da Sanepar. Já o preço sobre o lucro, a ação que apresenta o melhor indicador é a ordinária, que apresenta o valor de 4,29, e o preço sobre o VP também é a ação ordinária, que apresenta o valor de 0,56. Basicamente, nesse momento atual, quem quer receber dividendos investe em Sanepar, ação preferencial, e quem quer pegar os melhores indicadores investe em Sanepar, ação ordinária. Já para quem realmente prefere a liquidez, talvez a ação Units seja a mais interessante. Basicamente, a Sanepar tem ação para todos os gostos e nenhuma apresenta uma discrepância tão grande assim nos seus principais indicadores de valuation. Está tudo aí bem aproximado. Bom, e aqui no Excel vamos calcular quanto que rende R$25.000 investidos em ação da Sanepar. Eu já peguei aqui os dados da ação ordinária, preferencial e a Units, considerando o preço atual e o dividend yield atual. Como a intenção é realmente ver quanto que a empresa paga de dividendos no valor total investido de 25 mil, vamos considerar apenas o dividend yield e a cotação atual. E para a ação ordinária, quem investir R$25.000 nessa ação da Sanepar deve conseguir comprar cerca de 7.645 ações e os dividendos mensais devem ser algo em torno de R$ 177,92. Agora, quem investir R$25.000 na ação preferencial deve conseguir comprar 7.184 ações e os dividendos mensais devem ser algo em torno de R$ 183,96. Já para a ação Units, R$25.000, devem conseguir comprar 1.447 ações e os dividendos mensais devem ser algo em torno de R$ 181,88. Até que é uma boa remuneração, considerando que o payout atual da Sanepar é menos de 40%. Ao meu ver, a Sanepar é uma empresa que deve continuar crescendo e mesmo assim, nesse patamar de preço atual, deve conseguir remunerar muito bem os seus acionistas. Bom pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Foi uma pequena análise que eu fiz aqui sobre a Sanepar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.